Olá, senhores, tudo bem com vocês? Boa tarde para todos vocês. Sou eu, professor Sullivan, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de literatura. Nossa última gravação foi sobre a escola literária, o parnasianismo. Então, dando continuidade, vamos aqui nos debruçar sobre essa outra incrível história da literatura, essa nova escola literária que é o simbolismo, beleza? Olha, na sequência, né? Logo na sequência, chegamos ao simbolismo e já te falo logo que essa escola literária ela tem início com a publicação de duas obras, a obra Missal e Broquéis, de Cruz e Souza, em 1893. Olha, daqui a pouco a gente vai explicar quem é Cruz e Souza, quais são essas características do simbolismo. Entretanto, antes da gente seguir adiante mostrando as suas características, vamos compreender um pouco o que está acontecendo aqui no final deste século XIX para que a gente possa melhor compreender a nossa literatura. Vamos lá, ó. Como de costume, eu sempre trago para vocês um pouco do contexto histórico para que a gente possa ali situar historicamente, filosoficamente, sociologicamente as nossas escolas literárias, tá? Então vamos relembrar algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Me desculpa que comecei a ficar com soluços, né? Porcaria. Primeira coisa, século XIX, segunda metade do século XIX. Estamos vivendo no mundo uma segunda revolução industrial. Com essa segunda revolução industrial, é crescente esta substituição da manufatura para a maquinofatura. Isso significa que as cidades estão cada vez mais cheias, cada vez maiores, há um maior êxodo rural. Então, a máquina a vapor, substituída por essas máquinas mais industriais, mais industrializadas. Você tem aqui o carro, a tecnologia dentro do desenvolvimento científico. Cara, a gente vê o positivismo, o darwinismo, o determinismo, essas vertentes que nós já falamos bastante sobre elas quando nós falamos do realismo e, sobretudo, do naturalismo no Brasil. Quando nós falamos muito do determinismo, nós falamos, por exemplo, do aspecto de Hippolyte Taine, esse grande teórico do determinismo, onde pregava que o indivíduo ele era determinado pela sua raça, pelo período histórico em que ele vivia, pelo meio em que ele vive. Ou seja, vamos imaginar aqui que um homem ele nasce em um período histórico de bastante descaso social, com bastante problema social. Ele nasce negro e nasce, por exemplo, na favela, ou seja, o seu meio é um meio de violência, nasce em período conturbado e ele é biologicamente um homem negro. Então, as teses deterministas diriam que essa cor, a etnia, a raça, não é? Na sociologia não usamos mais o termo raça, usamos o termo etnia, né? Eu estou usando o termo raça para que fique um pouco mais visível para você. Então, esse homem seria influenciado pela sua raça, ou seja, biologicamente ele teria características naturais dele unicamente e exclusivamente porque ele é negro. Ele seria, então, transformado, influenciado por esse meio, né, que poderia facilmente levá-lo à criminalidade pelo fato de estar vivendo entre pessoas marginalizadas e por ser negro, tudo bem? Então a gente percebe que um certo, não certo, mas uma grande pseudociência que estava sendo desenvolvida
no século XIX e que ganhou bastante força no início do século XX até os meados do século XX. Né? Haja vista que no século XX, de 39 a 45, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Sobretudo, é interessante falar sobre o nazismo, onde defendia teses eugênicas da ideia do desenvolvimento da boa raça, do que é uma boa raça, e a condenação de todas aquelas raças que eles acreditam ser inferiores à raça ariana. Então, o determinismo foi uma ciência, uma pseudociência desenvolvida no século XIX, né? Logicamente que isso, já, antes de ser uma pseudociência, ela era antes revestida de preconceito, e esse preconceito ganhou o nome de ciência no determinismo. Também no positivismo, a gente estudou quando falamos sobretudo sobre Auguste Comte. Nossa, eu falei sobre umas 1000 vezes. Quando falamos sobre Auguste Comte, sobre a tentativa de explicar a sociedade e através da ciência, unicamente e exclusivamente através da ciência, a gente viu que o positivismo deposita total confiança na ciência como única forma de explicar o homem e o mundo, ou seja, a ciência iria trazer ordem e progresso para a humanidade. Se tem uma palavra que representa muito bem esse período do século XIX, é desenvolvimento científico. A palavra é ciência. A ciência é a palavra de ordem do final do século XIX. Então, é bem interessante levarmos em consideração que a ciência ela estava em primeiro plano, preponderante. Assim, ela se sobressaía ao pensamento religioso, como por exemplo, e também a subjetividade das emoções do homem. O homem estava se guiando quase que exclusivamente pela ciência. Lembrando, por exemplo, que é nesse mesmo período que nós temos o estudo de Charles Darwin e o evolucionismo, não é? Que bastante vai influenciar, por exemplo, esse determinismo que falamos adiante e também o darwinismo social, que se todo ser evolui, o homem também sendo um ser, ele evoluía, ele iria evoluir e também evolui. Então, teremos aqui um darwinismo social, onde vai falar sobre quem é este homem evoluído no meio social. Falamos bastante sobre isso em sociologia. Nós trouxemos essa ideia do darwinismo social, desse determinismo na obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, também já é estudado aqui no nosso curso. Entretanto, onde eu quero chegar com essa introdução, já que eu estou abordando conteúdos já estudados no nosso curso extensivo? Pois bem, temos que lembrar que se esse século XIX está carregado de ciência, é visto que essa ciência está nos levando para um local contrário àquilo que ela buscou. Quando falamos sobre ciência, no significado, no objetivo da ciência, o que a ciência busca como uma ferramenta, podemos dizer que a ciência ela busca controlar a natureza para melhorar a humanidade. Entretanto, em 1893, na obra Missal e Broquéis, na publicação dessas obras, já é visível nesse período que a ciência ela não está servindo à humanidade, ela não está sendo usada como ferramenta de desenvolvimento humano, mas sim utilizada como uma ferramenta de enriquecimento capital e enriquecimento de uma classe da elite, ou seja, a ciência passa a servir uma elite econômica e não a humanidade como um todo. É interessante que vocês levem em consideração que em 1914 temos o início da Primeira Guerra Mundial, onde é mostrado todo esse desenvolvimento tecnológico criado até então. Assim, a gente percebe que essa ciência que
nasce com o propósito de melhorar a humanidade, na Primeira Guerra Mundial, a gente percebe essa ciência com um viés político-econômico, onde ela está sendo utilizada para destruir a humanidade, ou melhor, a humanidade contrária ao pensamento de uma elite econômica dominante. Então, se percebe já no final desse século XIX um certo pessimismo, uma certa descrença na ciência como única forma de explicar o homem, como única forma de dar sentido ao homem. Ou seja, a ciência não era a única forma de explicar o homem, melhor ainda, é impossível explicar o homem unicamente e exclusivamente pela ciência. O homem, como um ser complexo na sua condição humana, ele depende de outros aspectos, de outros conhecimentos, de outras áreas do saber para complementar uma explicação sobre essa complexidade do seu ser, como a religião, a própria ciência, a arte, a filosofia, a sociologia, vários outros aspectos são necessários e tão fundamentais para explicar o que de fato é o homem. Então, mesmo assim, há ainda uma dificuldade ainda uma dificuldade de explicar com precisão sobre o que de fato é ser um ser humano, o que de fato é viver no mundo. Então, esse homem que nasce nesse mundo, que nasce e nesse nascer se depara com um mundo completamente desconhecido, onde busca saber de onde veio, quem é e para onde vai, esse homem busca, através de várias formas, buscar compreender a si próprio. Haja vista que já falamos também sobre os primórdios da filosofia, onde falamos sobre do mito, a transição do mito para a filosofia pré-socrática, onde o homem, deparando-se com esse mundo desconhecido, buscou, através da fantasia, explicar de onde veio, de onde viemos, para onde vamos. O homem depara-se com o mundo desconhecido e busca, através da fantasia, alguma coisa que faça com que essa resposta seja respondida. Pós essa tentativa mitológica de explicar de onde viemos, o homem passa para a filosofia, passa para a ciência. Entretanto, esses poetas simbolistas percebem que o homem está muito mais além do que uma explicação científica. O homem é esse ser complexo que necessita de vários aspectos do saber para complementar, ou melhor ainda, para inteirar aquilo que ele é. Pois bem, então percebemos claramente, até então, que essa literatura simbolista, ela será uma literatura que é uma resposta ao parnasianismo, uma resposta ao realismo, uma resposta ao naturalismo. Ou seja, ela é uma resposta a esta ciência como única forma de explicar o homem e o mundo. Então, o simbolismo irá se desligar dessas escolas literárias, desse pensamento cientificista, e vai abordar justamente isso que esse período cientificista está ignorando. Ou seja, vai abordar temas como a emoção, o sentimentalismo, essa espiritualidade, o místico, ou seja, a toda esta subjetividade, até então renegada pelo cientificismo desse período, voltará a ser exaltado, voltará a ser matéria de arte na nossa literatura. Pois bem, então, que fique claro como a introdução, essa aversão do simbolismo ao cientificismo, essa aversão ao parnasianismo. Percebemos claramente aqui, com essa explicação histórica, que o simbolismo é uma resposta a todo esse cientificismo do período do final do século XIX.
Tudo bem? Pois bem, sendo assim, ah, é interessante que a gente leve em consideração quais são as suas principais características, não é? Uma literatura que busca carregada, extremamente carregada de subjetividade, uma reação ao parnasianismo, musicalidade, o irracional, o vago, o mistério, o místico, espiritual, pessimismo e efeito de sugestão. Pois bem, o próprio título, o próprio nome da nossa escola literária já nos traz um caráter bastante subjetivo. Pois bem, é um símbolo. A literatura simbolista. O que é um símbolo? O que é um símbolo? Se a gente for definir o símbolo de maneira bem simples para que você melhor entenda, podemos falar que um símbolo é sempre alguma coisa que vai representar uma outra coisa. É sempre algo que representa uma outra coisa. Repito, um símbolo é sempre algo que representa uma outra coisa. Parece uma definição simples, mas vamos dar um exemplo sobre o que seria esse algo que representa uma outra coisa. Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma imagem de uma pomba. Pense aí em uma pomba branca, né? Imagine uma pomba branca. Pois bem, uma pomba branca em si é um animal, é uma pomba branca. Entretanto, dependendo do contexto onde essa pomba esteja inserida, ela vai representar uma outra coisa, senão que não é a si próprio. Vamos imaginar, por exemplo, no final de uma guerra, né? O cara solta uma pomba ali, e aquela pomba está representando a esperança ou está representando a paz. Vamos imaginar também o símbolo do direito, onde você percebe que você tem ali uma balança. A balança em si, ela serve para pesar as coisas. Entretanto, você percebe ali no direito o símbolo da balança, o símbolo da espada e uma mulher com os olhos vendados, né? Uma deusa. Pois bem, ali representa justamente a justiça, né? O peso do crime, que a justiça é cega. Então, nós temos esses elementos, esses objetos que, inseridos em um contexto, vai sempre representar algo diferente, algo que não a si próprio. Algo muito interessante que a gente viu, por exemplo, recentemente, foi alguns youtubers famosos de direita tomando leite, né? Tomando leite na sua live. Pois bem, o leite é uma bebida, né? Um alimento, tudo bem. Entretanto, da forma que ele está sendo utilizado, dentro do contexto que ele está sendo utilizado, dentro de uma temática que ele está sendo utilizado, ele pode ter uma outra simbologia, ou seja, representar uma outra coisa, que no caso, onde politicamente estava sendo discutido, estava representando uma supremacia branca, né? Fazendo referência ao KKK. Tudo bem? Sendo assim, é interessante levar em consideração, então, que o simbolismo é uma literatura extremamente representativa. É uma literatura onde vai se utilizar de símbolos e esse símbolo estará sempre representando uma outra coisa. Então, percebemos que o simbolismo é uma literatura que até então, com toda certeza, ela é a mais subjetiva de todas, né? Mais subjetiva de todas. Por quê? Porque essa literatura estará sempre carregada de sentido, onde você, caro leitor, terá que decifrar esses símbolos. Você terá que buscar compreender esse símbolo dentro do seu contexto. Depois dessa compreensão, tentar interpretar esse símbolo de acordo com sua carga de vida, com sua carga artística, intelectual e, logicamente, dentro daquele contexto, não é? Não é porque que a literatura, não é porque
a literatura simbolista ela é extremamente subjetiva, que você pode interpretar qualquer coisa, não é? Ou seja, vai te dar elementos que dentro daqueles elementos ali existe um limite de interpretações. Você não pode imaginar qualquer porcaria também, que você não é doido. Vamos aqui chegar a essa conclusão. Pois bem, então para quem quer mais um exemplo do que seria um símbolo, imagina por exemplo, os nossos memes, não é? Os nossos emojis, aquelas caras e bocas que quando alguém fala alguma coisa e lá no WhatsApp você posta uma carinha safada, aquela carinha de não sei como é que se faz aquilo, né? Pois bem, essa é a cara de safado. E aí, cara, essa carinha de safado que existe ali no que eu não sei fazer, logicamente, porque eu sou uma pessoa que não tem essas habilidades, né? Mas dali você percebe que aquele rostinho, aquela carinha, ela possui uma simbologia, está representando, é algo que está representando uma outra coisa, não é? Pois bem, ei, vamos ali na minha casa assistir Netflix. Olha que frase bonita, mas aquele que já é um pouco vivido nesse planeta Terra sabe que Netflix não necessariamente está representando Netflix, não está representando um filme, mas está representando uma outra coisa que eu não vou falar aqui para vocês. Eu sei que vocês têm capacidade interpretativa suficiente para saber do que eu estou falando. Pois bem, ou seja, olha como um símbolo ele possui grande carga subjetiva, grande carga interpretativa, não é? E aí você já percebe que isso é uma grande resposta, é uma grande crítica, uma grande reação ao parnasianismo, porque sabemos que o parnasianismo, até onde a gente estudou, é uma literatura que buscava objetividade, clareza e descritivismo. Era uma literatura onde buscava definir com clareza, delinear com clareza um objeto, definir o objeto com maior precisão possível, de forma extremamente racional e objetiva, era o que buscavam os poetas parnasianos. Agora, a partir do momento do simbolismo, nós não temos essa busca por essa objetividade, pois o que é valorizado na poesia simbolista não é a objetividade, e sim a subjetividade. Olha, agora entramos aqui em uma característica fundamental do simbolismo. Eu posso até falar para vocês que essa é uma das principais características do simbolismo, que se você lembrar dessa característica, cara, isso bastante te ajuda a compreender e a diferenciar o simbolismo das outras escolas literárias, que é a musicalidade, tá bom? É a musicalidade. Ah, o poeta simbolista, ele vai explorar ah, muitos aspectos da literatura, do fazer literário, né, para trazer para a poesia sons musicais. A música, né, se a gente for buscar dentro de um contexto artístico muito maior, se falarmos um pouco sobre Arthur Schopenhauer, como por exemplo, onde ele mostra que a arte, sobretudo a música, é a única que pode salvar o homem, a única que pode trazer durante um estado momentâneo a felicidade. Ah, a música tem essa capacidade de fazer com que a gente, em um instante sequer, possamos esquecer das nossas dores, das nossas angústias e faz com que a gente se sinta por um instante feliz. A música faz com que nós, por um momento, esqueçamos as dores do mundo, né? Como já diria também o filósofo Nietzsche, que o mundo sem um erro, a música sem a música, seria um grande erro. Então, a música, ela tem essa grande capacidade de fazer com que a gente escape de nós mesmos ou esqueçamos de nós mesmos durante um instante
e que possamos, através desse esquecimento, alcançar um momento de paz, um momento de alegria, um momento de felicidade, por mais que seja momentâneo, mas a música, ela embala a alma, a música, ela empresta sabor à vida. Só não preciso nem explicar essa grande importância da arte musical para nossas vidas, porque eu acredito que todos vocês, ou a grande maioria de vocês que estejam aqui me assistindo, todos vocês aí de alguma forma têm contato com a música e de alguma forma essa música ela contribui para a sua vida, né? Tornando-a muito mais saborosa. Lembra da música que te alegra, que te deixa triste, aquela música onde ela está diretamente ligada a um bom momento ou um mau momento da sua vida, mas sendo positiva, ela estando ligada a momentos bons ou a momentos ruins, a música ela nos embala, ela nos empresta mais sabor à existência. Então, o poeta parnasiano que busca justamente atribuir essa carga sentimental à sua poesia, buscará, através de recursos literários, trazer muita musicalidade aos seus poemas, à sua poesia. Tudo bem? Sendo assim, eu acho que já ficou claro que a poesia simbolista não é uma escola literária que busca o racional, muito pelo contrário, valoriza os aspectos irracionais. O simbolismo busca a valorização dos aspectos irracionais. Por quê? Se o realismo explorou o recurso racional, o naturalismo e o parnasianismo também, a literatura simbolista, pelo contrário, vai explorar outros aspectos, os aspectos irracionais. Ou seja, quais são esses aspectos irracionais bastante utilizados pelo simbolismo? O sentimentalismo, a espiritualidade, o sentimento em detrimento da razão. Seria como aquela antes, ao invés de pensar duas vezes antes de agir, seria um agir duas vezes antes de pensar, né? Então, o sentimentalismo, esse lado mais humano do indivíduo, será valorizado em detrimento do racional. Uma literatura onde, devido à sua carga de subjetividade, já que é uma literatura carregada de símbolos, é uma literatura onde a gente não consegue perceber os contornos claros daquilo que se descreve, mas sim uma literatura vaga, onde mais sugere do que define. Uma literatura carregada de mistério, aquilo que o homem, de forma racional, não consegue explicar, mas consegue sentir, esse místico, o espiritual, a fé, ela estará bastante presente aqui nas obras simbolistas. É interessante que, talvez, você em casa, me escutando, por ter lido e ter visto aqui que as principais características do simbolismo é a subjetividade, o mistério, o místico, o pessimismo, talvez possa estar se perguntando qual é a diferença entre esse simbolismo e a segunda geração romântica no Brasil, que é a geração ultrarromântica, não é? A geração byroniana, onde também a gente já estudou, onde aqui na nossa plataforma há lições, há uma aula sobre tudo isso, e a gente sabe que essa segunda geração foi uma escola literária subjetiva, irracional, carregada de espiritualidade, o místico, né, o pessimismo. Entretanto, uma grande característica que eu posso falar para vocês, que vai diferenciar o romantismo e o simbolismo, é que o romantismo, ele, na segunda geração, sobretudo, ele está preocupado com as dores do coração. Ó, ele está preocupado com as dores do coração. Ele mais se preocupa
com essa dor amorosa. Entretanto, no simbolismo, o poeta, ele não para nas dores do coração. Ele está mais preocupado com as dores da alma, com as dores existenciais, da onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida. Uma poesia com grande carga existencial, onde o homem vai buscar, através de uma reflexão filosófica, compreender qual é o seu papel no mundo, qual é o papel do ser humano no mundo, se há de fato um papel no mundo, não é? Então, há um sentido em toda essa existência. Qual é o sentido da vida? A vida é somente esse mar de dores? O que de fato é a vida? O que de fato é o papel do indivíduo no mundo? Qual é o papel do homem no mundo? Então, é uma poesia que está muito mais preocupada nas questões existenciais, nessas dores da alma, do que unicamente o sentimentalismo amoroso presente na segunda geração romântica. Tudo bem? Então, deixa aí essa pequena diferença, não é? Estou trazendo aqui, logicamente, outros aspectos diferenciam essas duas escolas literárias, mas de forma didática, só para você fazer uma prova do Enem, perceba que o romantismo se preocupa mais com as dores do coração, enquanto o simbolismo se preocupa muito mais com as dores da alma. Tudo bem? Beleza? Então, a literatura onde vai trazer essa grande carga pessimista da existência humana, né? O que é de fato existir nesse mundo de dores. Uma literatura onde estará bastante carregada da filosofia, dessa filosofia pessimista de Arthur Schopenhauer, um filósofo que a gente vai falar ainda no nosso curso, não é? Ainda falaremos bastante sobre Arthur Schopenhauer aqui no nosso curso no Top de Linha, e onde a vida seria a dor, né? A vida seria uma dor, porque é uma vida movida pelo desejo. E uma vida carregada, uma vida que ela é movida pelo desejo, é uma vida onde nós não encontramos uma paz interior. Por quê? Se a gente é movido pelo desejo, acontece que o desejo ele é infindo. Basta que a gente satisfaça um desejo para que a gente coloque uma outra coisa no local desse desejo. E tornamos a sofrer para tentar concretizar ou alcançar a satisfação desse desejo. Sendo assim, para Schopenhauer, a vida seria uma busca constante para conseguir aquilo que desejamos, e quando alcançamos aquilo que desejamos, transformamos esse objeto que nós buscávamos, achando que esse objeto seria o motivo da nossa felicidade, transformamos esse objeto, ora que antes nos trouxe um momento de prazer, em um objeto de tédio. Ou seja, nós enjoamos daquilo que temos. Por isso que nós temos uma sensação de que só somos felizes quando alcançarmos aquilo que a gente deseja. Mas a gente esquece que muitas das coisas que nós temos hoje, um dia foi elemento de nosso desejo, onde nós acreditávamos que no alcance dessas coisas nós seríamos felizes. E a realidade mostra o contrário, que por mais que nós tenhamos hoje muitas das coisas que a gente lutou para ter, que durante um instante nos fez felizes, todos esses objetos que hoje pertencem a nós só são objetos de tédio, onde buscamos superá-los, trocá-los ou de alguma forma buscar coisas que ainda nós não temos. Então a gente percebe que a felicidade não é algo que pertence a nós, é algo que está sempre distante de nós. Acreditamos que a felicidade está sempre na concretização de um sonho
ou na concretização de um desejo e esquecemos que a vida é aqui e agora e não neste futuro próximo ou longínquo, não importa, mas temos essa sensação que a felicidade está sempre distante de nós, que na concretização daquilo que buscamos podemos alcançá-la, mas muitas vezes morremos e não sentimos essa sensação de felicidade por achar que a felicidade está sempre na satisfação do desejo. Se pensarmos sempre que a felicidade está sempre na satisfação do desejo, e aí percebemos que essa felicidade então nunca será alcançada, porque o desejo ele é ilimitado, ele não tem fim. Sempre colocaremos alguma coisa no local de um desejo já satisfeito. Então, a literatura simbolista, ela terá uma grande carga pessimista, não é? Eu só trouxe uma pequena reflexão sobre Arthur Schopenhauer, que bastante vai influenciar esse período final do século XIX, com sua literatura, com sua filosofia, e também, sem falar, por exemplo, de toda a carga econômica material, a grande diferença econômica das classes marginalizadas desse período. Então, essa dor material causada pela diferença de classe, essa pobreza material, essa dor espiritual, essa dor sentimental, essa dor existencial, elas estarão presentes na nossa literatura simbolista. E aí, logicamente, a nossa literatura, essa escola literária, valorizando o nome que lhe é dado, é uma literatura que tem um efeito de sugestão, ou seja, não é uma literatura que define, não é uma escola literária que busca definição, é uma escola literária que busca sugestão, não é aquilo que é, mas aquilo que pode ser. Uma literatura que não mostra os contornos de forma racional, mas de forma vaga, de forma mística. A poesia simbolista está muito mais preocupada com o indescritível do que com a descrição. Está muito mais preocupada com o sonho do que com a realidade. É muito interessante falarmos sobre essa valorização do sonho na poesia simbolista, ou seja, onde já mostra uma outra grande influência, por exemplo, de Freud, ou seja, dessa valorização do mundo dos sonhos, do onírico. É interessante como esse onírico, que é tudo aquilo que está relacionado ao sonho, será valorizado. Porque esse homem simbolista, ele busca desprender-se do material, ele busca desprender-se dessa carga carnal, dessa carga material e busca uma transcendência espiritual. O homem busca desprender-se dessa matéria racional e busca uma ascensão transcendente, busca uma elevação espiritual. Então, o sonho é bastante valorizado, esse mundo onírico é bastante valorizado. É muito interessante levarmos em consideração essa valorização do mundo onírico, pois mais futuramente perceberemos algumas vanguardas europeias que vão beber dessa valorização do mundo onírico, já trabalhada no simbolismo e, logicamente, influenciado pelas ideias, sobretudo, de Freud, tudo bem? Só para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, uma vanguarda europeia que vai beber bastante dessa valorização do mundo do sonho é o surrealismo, né? A vanguarda surrealista, onde muitos de vocês talvez já tenham escutado ou estudado o nome de Salvador Dalí. Então, a literatura que busca a sugestão e não a definição. Temos aqui nas palavras do filósofo Mallarmé, do poeta Mallarmé, o que seria o simbolismo? Pois bem, os parnasianos tomam os objetos em sua integridade e mostram-nos. Por isso carecem de mistério. Descrever um objeto
é suprimir 3/4 do prazer de um poema, que é feito da felicidade de adivinhar-se pouco a pouco, sugerir, eis o sonho. E o uso perfeito desse mistério é o que constitui o símbolo, evocar o objeto para expressar um estado de alma através de uma série de decifrações. Ou seja, quando falamos dessa poesia simbolista, nós não estamos falando de um poema já pronto, racional, objetivo. Não. Para o poeta Mallarmé, isso perde o prazer da poesia, pois o prazer do poema se reside em decifrá-lo, buscar compreender aquilo que está atrás do símbolo, o que esse símbolo está sugerindo. A sugestão é o que empresta sabor à poesia, não a definição, não a limitação, mas sim essa grande dimensão interpretativa que será valorizada, mas sim essa valorização da subjetividade interpretativa de cada um que se debruça em um poema simbolista. Falar então desse simbolismo é valorizar os aspectos infinitos da nossa interpretação e, logicamente, valorizar o indizível, valorizar o inexplicável, valorizar aquilo que somente pode ser sentido e não definido, pois tudo isso é o sonho, pois tudo isso é a sugestão. Os poetas parnasianos, eles carecem desse elemento, pois eles, em tudo, na sua integridade, nos mostra, tá? Logicamente, a poesia simbolista, ela será uma escola literária que nasce na França, né? Ela terá grande influência na França. Os seus grandes autores são eles, o Charles Baudelaire, o Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Tristan Corbière, Arthur Rimbaud. Coloquei aqui na ordem, né, da esquerda para a direita, os nossos poetas. Eu chamo a atenção para vocês, só gente boa aqui, né? Só gente boa. Muitos desses poetas, se não podemos falar todos, na verdade, são considerados poetas malditos, né? São poetas malditos. Interessante essa definição, interessante essa nomenclatura, essa alcunha que esses poetas eles irão receber de poetas malditos. Poetas malditos por que motivo? Serão malditos porque eles serão poetas contrários ao status quo, serão poetas contrários a tudo aquilo que está sendo vivido no final do século XIX como bom, como belo. Qual é a escola literária que está sendo colocada como bela, como padrão a ser seguido? Era o parnasianismo. Os poetas malditos, esses poetas simbolistas, serão poetas que estarão contra esse desenvolvimento científico racional, contra esse ideal de belo pregado na sociedade naquela época. Então, serão poetas considerados poetas do mau gosto, poetas do escarro, né? Já fazendo aqui uma referência a um outro poeta brasileiro, que a gente vai falar bastante sobre ele, que é o Augusto dos Anjos. Sendo assim, esses poetas serão considerados malditos justamente porque a temática deles do exagero, de uma vida desregrada, entregue ao álcool, com uma temática muitas vezes vista como, muitas vezes até escatológica, uma literatura que busca mostrar aspectos, transformar em literatura aspectos não literários, como o putrefato, o cadáver podre, como acabei de falar, o escarro, o cigarro, então, o esgoto, a flor morta. Então, aquilo que até então era visto como antiliterário, o antipoético, esses poetas aqui, eles irão transformar em poesia, né? Os poetas malditos, os poetas do mau gosto, os poetas que estarão contra o status quo da sociedade até então, contra esse racionalismo,
contra contra esse cientificismo até então idealizado na sociedade do final do século XIX. Eu trouxe alguns alguns poemas desses poetas franceses para que antes de chegarmos à nossa poesia no Brasil, a gente possa apreciar um pouco desses poetas. Eu indico que vocês consumam a sua literatura. São belíssimos poemas, são belíssimas obras criadas por nossos poetas. Não nossos, me desculpa, pelos poetas franceses. Indico do Charles Baudelaire, o primeiro da esquerda, a obra Les Fleurs du Mal, me desculpa aí pelo meu francês, né? As Flores do Mal, e o último aqui da minha direita, o Arthur Rimbaud, indico a obra Uma Temporada no Inferno. São duas grandes obras belíssimas. Eu considero a obra de Arthur Rimbaud, para mim, logicamente, Uma Temporada no Inferno, uma das melhores obras literárias que eu já li na minha vida de acadêmico, não é? Então, vamos lá. Vamos a um exemplo dessa poesia. Trouxe aqui um trecho de um poema de Arthur Rimbaud. Esse poema chama-se A Eternidade. Vamos lá. Ela foi encontrada. Quem? A eternidade. É o mar misturado ao sol. Minha alma imortal cumpre a tua jura, seja o sol estival ou noite pura, pois tu me liberas das humanas quimeras, dos anseios vãos. Tu voas então, jamais a esperança sem movimento, ciência e paciência, o suplício é lento, que vem amanhã com brasas de Satã, o dever é vosso ardor. Ela foi encontrada. Quem? A eternidade é o mar misturado ao sol. Pois bem, olha como essa poesia, a poesia simbolista, ela consegue nos trazer uma grande carga simbólica. Na leitura do poema, se você fechar um pouco os seus olhos, você consegue perceber um mar, entretanto, um mar que se mistura ao sol. E esse mar que se mistura ao sol, conseguimos de alguma forma perceber as cores desse pôr do sol, se é que é um pôr do sol, mas aquilo, estou trazendo a minha interpretação. Olha essa subjetividade. Eu consigo imaginar um arrebol, ou seja, consigo imaginar um entardecer, as cores do entardecer ao fundo sobre um mar vasto, sobre o azul vasto do mar. Isso seria a eternidade? Sim, a eternidade seria um mar misturado ao sol, mas eu não entendi. Pode explicar? Não é que há uma explicação. Há uma sensação. Nós sentimos, mas buscar tentar interpretar de forma extremamente racional um poema simbolista é equivocado. Pois você pode até sentir uma sensação da eternidade, que é o mar misturado ao sol, mas penso eu, na minha interpretação, que seria algo impossível de se definir com precisão. Minha alma imortal cumpre a tua jura, seja o sol estival ou noite pura, pois tu me liberas das humanas quimeras, dos anseios vãos, jamais esperança sem movimento, ciência e paciência, o suplício é lento, que vem amanhã com brasas de Satã, o dever é vosso ardor. Pois bem, então, olha como o poema mostra essa dor humana, o suplício é lento, o dever é vosso ardor, mas que no final de tudo, que venha amanhã com brasas de Satã, pois tu me liberas das humanas quimeras, tu me liberas dos sonhos humanos, tu me liberas dos anseios humanos, e eu me entrego a essa eternidade. A quem? A eternidade, o mar misturado ao sol. Então, conseguimos perceber como a literatura simbolista é uma literatura
que nos faz sentir sabores, nos faz sentir perfumes, consegue fazer com que a gente enxergue cores e imagens. Vamos mais um poema? Esse de Baudelaire. Olha esse poema. É necessário estar sempre bêbado. Tudo se reduz a isso. Eis o único problema, para não sentirdes o fardo horrível do tempo que vos abate e vos faz pender para a terra. É preciso que vos embriagueis sem tréguas. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor. Contanto que vos embriagueis. E se algumas vezes, sobre os degraus de um palácio, sobre a verde relva de um fosso, na desolada solidão de vosso quarto, despertardes com a embriaguez já atenuada ou desaparecida, perguntai ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que rola, a tudo que canta, a tudo que fala, perguntai-lhes que horas são. E o vento, e a vaga, e a estrela, e o pássaro, e o relógio hão de vos responder. É a hora da embriaguez, para não serdes os martirizados escravos do tempo. Embriagai-vos, embriagai-vos sem cessar, de vinho, de poesia, de virtude, como achardes melhor. Então, esse poema de Charles Baudelaire, bastante simbolista, nos mostra a importância da irracionalidade, nos mostra a importância de nos desprender desse mundo científico e valorizar os aspectos espirituais e emocionais do indivíduo. Pois bem, para sobreviver a esse mundo pessimista, para sobreviver a esse mundo de dor, o poeta sugere que nós estejamos sempre bêbados, sempre ébrios de alguma forma. Mas ébrios de quê? Pois bem, de vinho, de poesia ou como achardes melhor. Mas que nós sempre temos que estar de alguma forma embriagados para não sentirmos esse peso horrível da vida que pesa em nossas costas e nos faz pender para a terra. Ou seja, temos que estar sempre embriagados de alguma forma para suportar as dores da vida, porque se a gente viver nesse mundo unicamente e exclusivamente de forma racional, a gente só vive exclusivamente para pagar contas e morrer pouco a pouco. O homem precisa de algo além dessa racionalidade para conseguir viver, para conseguir sorrir. E ele sugere então que estejamos sempre ébrios de poesia, que nos faz também, ou seja, a arte que nos faz nos desprender da realidade de alguma forma, que nos faz nos esquecer das dores de alguma forma, que nos faz sentir mais vivo do que se nós formos unicamente e exclusivamente racionais. Então, a ideia de estar bêbado de vinho, literalmente, né, ao consumo de drogas, literalmente, ou de poesia, ou de qualquer outra forma, é necessário para suportar a vida que vos faz pender para a terra. Além disso, temos um outro poema, agora não do Baudelaire, mas do Paul Verlaine. Esse poema chama-se Angústia. Esse poema representa muito bem esse desprendimento dos poetas simbolistas às condições sociais das suas épocas, ou seja, da sua época. Mostra como esse poeta simbolista ele está insatisfeito com tudo aquilo que a sociedade vive, que a sociedade considera bom
e considera belo o que considera justo. Esse poeta maldito se desprende do status quo e mostra uma outra realidade, até então renegada pela essa sociedade, mas valorizada por eles, poetas. A angústia. Nada em ti me comove, natureza, nem Fausto das madrugadas, nem campos fecundos, nem pastorais do sul com seu eco tão rubro, a solene dolência dos poentes além. Eu rio-me da arte, do homem das canções, da poesia dos templos e das espirais, lançadas para o céu, vazio plas catedrais. Vede com os mesmos olhos os maus e os bons. Não creio em Deus, abjuro e renego qualquer pensamento, e nem posso ouvir sequer falar dessa velha ironia que chamam amor, já farta de existir, com medo de morrer, como um brigue perdido entre as ondas do mar, a minha alma persegue um naufrágio maior. Poesia de Paul Verlaine. Que belíssimo poema do Verlaine. Então, nas poucas linhas desse soneto, percebemos como o poeta ele condena aquilo que a sua sociedade vê como belo, a natureza, os faustos das madrugadas, ou seja, essa beleza natural, aquela beleza tão exaltada pelos românticos ou pelos poetas do arcadismo, esses poetas árcades. Ele debocha da arte, dessa arte clássica, debocha do homem, debocha das canções, da poesia, de Deus, desse Deus cristão. Ele debocha da moralidade humana, vê com os mesmos olhos o bom e os maus, e debocha da ideia que existe do amor. Ele é contrário a tudo aquilo que essa sociedade, no final do século XIX, enaltece como se fosse um Deus. E a sua alma, então, completamente perdida, a sua alma contrária a tudo isso que se coloca como belo, a sua alma busca uma queda muito maior, a sua alma busca um naufrágio maior. Poesia de Paul Verlaine. Eu trouxe para vocês até uma animação mostrando uma animação que criaram, musicalizaram essa animação com um poema de Arthur Rimbaud. Eu achei muito bacana e vou mostrar para vocês. A legenda está em inglês, mas eu acredito que talvez o poema faça com que você busque mais um pouco desses autores, para não apenas para a sua preparação para o Enem, mas que busque esses poemas para melhor emprestar sabor à tua vida. Deixa eu mostrar para vocês esse vídeo. Minha Boemia, uma boêmia de Arthur Rimbaud. Je m'en allais, les mains dans mes poches trouées. Tout aussi devenu idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, l'amour splendide, j'ai rêvé.
mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Les étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Brimant au milieu des ombres fantastiques, comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés. Un pied près de mon cœur. Logicamente, vocês podem encontrar alguns fatos que são muito interessantes sobre Arthur Rimbaud, né? Ele escreveu somente um livro, porque após esse livro ele mesmo falou que não havia mais nada a se dizer. Aquilo que ele queria dizer já foi dito em sua obra. Existe um filme muito interessante que representa um pouco desse simbolismo e um romance que ele teve com o poeta Paul Verlaine. O nome desse filme é, se eu não me engano, o nome desse filme é Eclipse de uma Paixão, em português, né? Porque o correto seria Eclipse Total. Deixa eu mostrar o trailer do filme. Aqui está. Esse seria o Arthur Rimbaud. Esse seria o Verlaine. Taking as much as we can from each other, we simply split up and move on. I followed you. I had to. Do you love me? Yes. How many hours have I watched wondering why he wanted so much to escape from reality? Why are you doing this to us? I never was such a man. Don't worry, you can have him back quite soon. Did he perhaps know secrets to change life? She's your wife. You love her, right? Go back to her. Let's go before it's too late. There's no love in the world. I'm in hell. I want his son. Excelentíssimo filme, onde você vai compreender um pouco mais sobre a vida do Paul Verlaine e do Arthur Rimbaud. Deixa eu voltar para o nosso slide. Pois bem, pronto. Tendo mostrado as principais características do simbolismo, seus principais autores na França, chegamos ao Brasil. O grande representante, o grande autor de Missa Broquéis, temos aqui Cruz e Souza, nosso cisne negro, nosso Dante negro. O Cruz e Souza, pessoal,
Ahn, É interessante levarmos em consideração esse primeiro aspecto. Nós temos um poeta negro, tudo bem? Temos um poeta negro, filho de escravos aforreados, não é? O Cruz de Souza, ele praticamente será adotado pelo homem que irá aforrear os seus pais, teve então condições de estudar, de se educar, mas que foi um homem carregado pelo preconceito, marcado pelo preconceito e o racismo da época em que viveu. Então, é interessante sempre levar em consideração que na poesia de Cruz de Souza muito irá refletir esse preconceito, esse racismo vivido em sua época. Ou seja, se ele publica a obra Missais e Broquéis em 1893, temos que levar em consideração que o nosso poeta viveu durante quase toda a sua vida durante a escravidão, ainda a escravidão, sabemos nós que essa escravidão só foi abolida em 13 de maio de 1888. Porém, por mais que nós tenhamos aqui um fim da escravidão por lei, ainda as chagas do preconceito, do racismo, permeavam fortemente nesse período, como ainda permeiam hoje em nossa atualidade. Então, o preconceito vai impedi-lo de chegar em muitos locais onde ele gostaria de chegar, em patamares onde ele gostaria de chegar, por mais que ele seja um intelectual e tenha se mostrado intelectual, caso contrário, nós nem estávamos estudando aqui, não é? Percebemos a grande importância da sua poesia, a sua inteligência, a sua extrema inteligência chegou até nós, preservando a sua memória, preservando a sua arte. Entretanto, e no período em que ele viveu, devido a esse grande preconceito racial, ele não bebeu dos frutos da sua intelectualidade. Ele não quando eu falo bebeu dos frutos, eu estou falando da questão econômica, da questão materialista, não é? Ele não enriqueceu com com o prestígio das suas obras. Muito pelo contrário, o simbolismo no Brasil era visto como uma poesia do mau gosto, como algo feio e que não duraria muito tempo. Os parnasianos detestavam a poesia simbolista realmente porque achava ela uma poesia de extremo mau gosto. É muito interessante como o jogo virou, não é verdade? Hoje o simbolismo é colocado como uma escola extremamente adorada, enquanto o parnasianismo ela é ali, de certa forma, escanteada. Pois bem, então, o sofrimento nessa condição humana, eu acredito que tenha ficado claro até aqui como o poeta simbolista ele preocupa-se com essa condição humana do homem no mundo, ou seja, com o sofrimento que esse homem sofre em existir nesse mundo. A cor branca é muito interessante, a cor branca na poesia do Cruz de Souza. Pois bem, a poesia simbolista é uma poesia que eu já falei para vocês, que ela nos faz, através da leitura, sentir sensações, enxergar imagens, cores, sentir sabores, cheiro. Muitos poemas simbolistas você está lendo e você consegue sentir o cheiro daquilo que está sendo descrito, o sabor daquilo que está sendo descrito. Conseguimos ver as imagens daquilo que está sendo descrito. Então, a literatura simbolista, como é uma literatura carregada de simbologia, a cor branca também é um símbolo. E essa cor branca, o que a cor branca representa, né? No nosso mundo simbolista, o que a cor branca representa? Espiritualidade, paz, a, a, algo ligado a esse mundo espiritual, né? Então, o erotismo, essa espiritualidade, essa condição humana são grandes características do Cruz de Souza. Esse sofrimento não apenas pelo racismo, não apenas pela condição humana, mas temos que saber que o Cruz de Souza, após a morte daqueles que o protegiam, ele ficou entregue à sua própria sorte, casado com uma poetisa, viu todos os seus filhos morrerem de tuberculose, viu sua esposa morrer também, e ele também contraiu tuberculose que vem falecer
um pouco mais adiante. Então, um homem marcado não apenas pelo preconceito racial, mas um homem marcado não apenas marcado pelas dores sofridas pelo preconceito racial, mas também por grandes perdas afetivas de pessoas que ele bastante amava. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui um poema do Cruz de Souza para que vocês percebam aqui no Brasil uma das principais características do simbolismo, que é a musicalidade. Vamos lá. Violões que choram. Eu trouxe somente um trecho. Há plangentes, violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, sutis palpitações à luz da lua, anseio dos momentos mais saudosos, quando lá choram na deserta rua as cordas vivas dos violões chorosos, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Cara, eu adoro a poesia simbolista, cara, é sério. Isso aqui, ela é incrível, é incrível, é incrível. Olha, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é justamente essa musicalidade, tá? Eu acredito que vocês perceberam que o poema possui música, não é? Ele utilizou de recursos literários para tal, recursos estilísticos para tal, não é? Temos aqui figuras de linguagem. Essa figura de linguagem utilizada para trazer essa musicalidade aqui presente é a aliteração, não é? A aliteração será uma figura de linguagem bastante explorada aqui na nossa literatura simbolista. O que é a aliteração? É essa repetição de sons consonantais. Olha aí, ó. Vozes veladas, veludosas vozes, olha, repetição do som consonantal, não é? Dessa consoante, som do v, tudo bem? Se fosse o contrário, se nós tivéssemos aqui a repetição de sons não consonantais, mas vocálicos, nós teríamos não uma aliteração, mas uma assonância, tá? Então você tem aliteração, repetição de sons consonantais, assonância, repetição de sons vocálicos, beleza? E aí, vamos tentar entender um pouco, cara. Olha, vamos ver os símbolos desse poema. Vamos tentar aqui buscar essas interpretações simbolistas. Vamos lá, simbora. Ó, há plangentes, violões dormentes, mornos, ou seja, algo morno, cara. Né? Não é nem quente, nem frio. É aquele negócio blasé, triste, melancólico, soluços ao luar. Cara, olha como você consegue imaginar, por exemplo, a lua cheia, ó, choros ao vento. Consegue fechar os olhos e imaginar uma noite melancólica, a lua lá em cima, choros ao vento, alguma coisa está bastante triste, alguma coisa está acontecendo de bastante triste. Ó, tristes perfis, pessoas tristes, os mais vagos contornos. Olha que interessante, conseguimos imaginar que algo ruim acontece. Essas pessoas, elas estão tristes. Mas tenta imaginar os rostos dessas pessoas. Vê se você consegue enxergar o rosto dessas pessoas. Eu acredito que não, porque os seus contornos são vagos, parecem contornos. De fato, são contornos. Você consegue perceber ali apenas uns vislumbres, apenas umas silhuetas dessas pessoas. Aquela escuridão plena, com aquela lua melancólica, soluços de tristezas e pessoas que mal conseguimos perceber a sua aparência e as bocas delas murmurejantes de lamento. Sutis palpitações à luz da lua, anseio dos momentos mais saudosos. Olha, e aí, diante dessa tristeza, as pessoas anseiam aqueles momentos bons que passaram, desejam aqueles momentos bons que passaram, enquanto essas pessoas tristes, melancólicas, com seus vagos contornos,
choram em sutis palpitações à luz da lua. Lá fora chora um violão. Na deserta rua chora as cordas de um violão. E o que chora esse violão? Chora vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velosos dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Olha que nós estamos recitando o lamento de um violão, não é? Então, olha como uma poesia simbolista, ela é extremamente subjetiva, carregada de imagens, carregada de cores, carregada de símbolos. Um outro poema que eu trouxe para que você perceba como o poeta Cruz de Souza ele usa e abusa da cor branca. É interessante que o Enem ele não cobrará isso, mas caso contrário você faça um outro vestibular e, e aquela questão está pedindo há alguma questão onde peça características do simbolismo ou para que você identifique um autor, se caso na leitura do poema você perceba o uso exagerado e a presença exagerada de cor brancas, pode ter certeza que ali você possui um poema de Cruz de Souza. Uma das suas grandes características é o uso da cor branca. Então temos a antífona. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas e cristalinas, incenso dos turíbulos das aras, formas de amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mágidas frescuras e dolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume, visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpticos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes. Olha a musicalidade, olha como o poema traz dentro dessa musicalidade vários símbolos que de alguma forma busca dar a nós sensações interpretativas e carregado da cor branca. Um outro poema dele, onde percebemos bastante essa condição pessimista do ser humano, é o poema Florescer. Últimos sonetos, Florescer. Floresce, vive para a natureza, para o amor imortal, largo e profundo, o bem supremo de esquecer o mundo reside nessa límpida grandeza. Floresce para a fé, para a beleza da luz, e que é como um vasto mar sendo fundo, amplo, inflamado, mágico, fecundo, de ondas de resplendor e de pureza. Andas em vão na terra, apodrecendo à toa pelas trevas, esquecendo a natureza e seus aspectos calmos. Diante da luz que a natureza encerra, andas a apodrecer por sobre a terra, antes de apodrecer nos 7 palmos. Olha, então, um poema onde percebemos claramente esse pessimismo. Olha os símbolos que ele nos traz, que esse indivíduo que anda sobre a terra, esse indivíduo que vive sobre a terra, de fato, ele não vive, mas ele apodrece. Nós apodrecemos ainda em vida para depois mais apodrecer debaixo da terra, nos 7 palmos, onde a vida não é viver, mas a vida é um morrer constante, é um apodrecer constante, é uma vida carregada de lamentos e sofrimento, onde dia após dia morremos cada vez um pouco e no final da nossa morte nós já estaremos podre o suficiente para melhor apodrecer debaixo dos 7 palmos, não é? Então percebemos claramente esse pessimismo na poesia simbolista de Cruz e Souza. Um outro poeta
Um outro poeta que marca bastante o simbolismo é o poeta Alfonso de Guimarães. Cara, para mim, Alfonso Guimarães possui o bigode mais massa, mais legal que eu já vi na minha vida. Já tentei deixar igual e não consigo, cara. É incrível esse bigode dele. Eu acho muito bacana, velho. É muito massa. Pois bem, então, o Alfonso Guimarães, poeta que nasce em Minas Gerais, é só deixar claro, pessoal, algo que eu não falei ainda, que essa poesia simbolista, ela floresce no sul do país, né? Se eu não me engano, o Cruz de Souza, ele nasce em Santa Catarina, né? Alfonso Guimarães, ele nasce em Minas Gerais, mas o fervor mesmo dessa poesia é no sul do país. O Alfonso Guimarães, um grande elemento temático da sua poesia é a morte, né? Mas a morte da sua noiva, se não me engano, Constância, não é? Era uma prima dele, ela era, tanto ele, logicamente, tanto ele como a sua noiva, ele era o Bernardo Guimarães, aquele poeta que a gente estudou no romantismo, ele era tio-avô do Bernardo Guimarães, né? É isso, acho que ele era tio-avô. O Bernardo Guimarães era tio-avô dele, era tio-avô dela. Mas são parentes, não sei, não importa. Me perdi todo. Então, Alfonso Guimarães vai retratar bastante na sua poesia a morte da sua noiva, não é? Ou seja, dessa amada, vai cantar na sua poesia essa dor de perder a mulher amada. É interessante que, então, devido à morte da sua noiva, não apenas a morte dela será retratada na sua poesia, como a morte de mulheres será bastante representada na sua literatura. Então, a literatura, a poesia dele mostra bastante morte de mulheres, tá? Morte de mulheres será uma das características aí presentes na poesia dele. Essa religiosidade, essa paisagem, uma literatura carregada de paisagem do inefável. Palavra legal, palavra bonita, palavra de fazer tatuagem, né? Faça tatuagem com palavra inefável, bem bacana. Inefável, o que é algo inefável? Inefável, pessoal, é tudo aquilo que foge à descrição. É tudo aquilo que nós não conseguimos explicar de forma racional. É tudo aquilo que nos foge à definição. Podemos sentir, mas explicar de forma alguma. Então, um poeta que sempre busca resgatar e representar aquilo que não pode ser representado e não pode ser descrito, né? O poeta do inefável. Vamos lá? Esse poema, onde percebemos claramente essa perda da mulher amada. E olha o pessimismo, olha a dor, pessoal, trazida na poesia do Alfonso Guimarães. Hão de chorar por elas os cinamomos, hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia, dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que escolhia. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria, e pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre os lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Belíssimo e triste poema. Percebemos aqui a angústia, a dor do poeta diante a perda da sua amada, onde, quando ela desprende da carne, quando ela transcende para o campo espiritual, os arcanjos tristes, melancólicos, por perceberem a dor do poeta, irão olhar para a sua amada e vão perguntar um ao outro: nossa, por que que ambos não vieram juntos? Por que que ambos não morreram juntos para que estejam aqui agora nos céus juntos, não é? Entretanto, cabe a ele a solidão e a dor na terra, enquanto sua amada, em contato com o céu, encontra sua paz. Ou o poema Esmalha. Eu chamo a atenção desse poema
para esse símbolo. Olha o tanto de imagens que a gente consegue perceber, como nós conseguimos perceber onde ela está, em que situação ela está, as roupas que ela veste. Perceba que na leitura desse poema que a gente vai recitar aqui agora, percebemos uma grande quantidade de cores, de imagens. Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Que poema este, né? Que belíssimo poema, que poema incrível. Então, nós percebemos que Ismael ela se suicida. Né? Está nessa torre, enlouquecida. Percebe-se a imagem onde ela busca a lua do céu e a lua do mar. Perceba que está um grande luar, percebemos a lua cheia e o reflexo dessa lua se faz no mar. Ela desejava as duas luas e conseguiu, pois as asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Olha o símbolo, essas asas, o que representa? Não são asas de fato em si, representa uma outra coisa. Olha o símbolo, representa o seu espírito, a sua alma. O seu corpo desce ao mar, conseguindo a lua que ela via em reflexo, que ela desejava, mas a sua alma, essas suas asas ruflaram de par em par e fez com que ela subisse ao céu, buscando a lua do céu. Então, ela se mata. Seu corpo desce ao mar e sua alma sobe ao céu. Um outro poema, onde mostra mais uma vez esse pessimismo perante a sua tristeza e sua dor, nessa condição triste do ser humano na Terra, nós temos o poema, se não me engano, o nome desse poema é a Catedral, não me lembro, desculpa. Acho que é isso, a Catedral dos Sonhos. Entre as brumas ao longe surge a aurora, o ilhano orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol, a catedral herbônia do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lugubres responsos, pobre Alfonso, pobre Alfonsos. O astro glorioso segue a eterna estrada, uma áurea seta que cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral herbônia do meu sonho, onde os meus sonhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. E o sino clama em lugubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Por entre lírios e lilas desce, a tarde esquiva, amargurada prece, põe-se a luz a rezar. A catedral herbônia dos meus sonhos aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. E o sino chora em lugubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O céu é todas trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu. A catedral herbônia dos meus sonhos afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E o sino chora em lugubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Olha como nós temos aqui um poema onde conseguimos perceber que a musicalidade mais lembra o som melancólico de um sino de igreja batendo e tocando, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Uma outra grande característica da poesia simbolista, que também é uma figura de linguagem, é a sinestesia. O que é a sinestesia, pessoal? A sinestesia, ela é uma mistura de sentidos. Por exemplo, sentir gosto da cor,
Mas, professor, a cor não tem gosto. Pois bem, é uma sinestesia, é uma mistura de sentidos. Aparece na parte do céu risonha, toda branca de sol. Então, essa figura sinestésica, essa mistura de sentidos, sentir gosto da dor, prover da sua boca o sabor dos seus olhos, né? Então, essa mistura de sentidos, nós damos o nome de sinestesia. Então, lembre-se bastante dessa característica, porque é uma característica bastante marcante da poesia simbolista, que é a sinestesia. E um dos meus poemas favoritos do Bernardo Guimarães é o poema Cantem Outros a Clara Cor Virente, não é? Perceba aqui, por exemplo, a cor virente, a cor verde, o que representa, olha o símbolo, o que representa a cor verde? Representa a esperança. Então, cantem outros a clara cor virente do bosque em flor e a luz do dia eterno, envoltos nos clarões fulvos do oriente. Cantem a primavera, eu canto o inverno. Para muitos, o imoto céu clemente é um manto de carinho suave e terno. Cantam a vida e nenhum deles sente que decantando vai o próprio inferno. Cantem essa mansão onde entre prantos cada um espera o sepulcral punhado de úmido pó que há de abafar-lhe os cantos. Cada um de nós é uma bússola sem norte, sempre o presente pior que o passado. Cantem outros a vida, eu canto a morte. Cada um de nós é uma bússola sem norte, sempre o presente pior que o passado. Cantem outros a vida, eu canto a morte. Olha a dor constante que persegue o nosso poeta, esse pessimismo na condição humana. Pois bem, pessoal, isso aqui é uma breve representação do simbolismo no Brasil. Eu trouxe aqui para vocês uma diferença entre as características do simbolismo e o parnasianismo, somente para a gente fechar. A literatura simbolista é uma literatura onde prevalece a subjetividade, enquanto no parnasianismo, a objetividade. No simbolismo, temos uma linguagem vaga, fluida, que busca sugerir em vez de nomear. A literatura parnasiana, por sua vez, possui uma linguagem precisa, objetiva e culta. Simbolismo, uma literatura carregada de metáforas, uma literatura carregada de símbolos, enquanto no parnasianismo, uma literatura que busca o equilíbrio formal. No simbolismo, percebemos o cultivo do soneto e de outras formas de composição poética. No parnasianismo, há preferência pelo soneto. No simbolismo, temos o antimaterialismo, o antirracionalismo. Na literatura parnasiana, o materialismo e o racionalismo. O simbolismo, o misticismo e a religiosidade. No parnasianismo, o paganismo greco-latino. No simbolismo, o pessimismo, a dor de existir. E no parnasianismo, a contenção dos sentimentos. Há outros poetas simbolistas, entretanto, eu não vou citá-lo aqui dentro da poesia simbolista, porque é um poeta de difícil classificação, como, por exemplo, o Augusto dos Anjos. Então, aí ele se encaixa muito bem no simbolismo? Sim, se encaixa no simbolismo. É um poeta simbolista? Podemos dizer que sim, que ele é um poeta simbolista. Entretanto, por ele ter muitas características diferentes, é difícil classificá-lo em uma única escola literária. Então, ao invés de eu classificá-lo aqui como poeta simbolista, vou deixá-lo para ser classificado como poeta pré-modernista. Então, quando falar do pré-modernismo, falaremos do Augusto dos Anjos, que tanto é um poeta pré-modernista, como é um poeta simbolista e etc. Mas isso é papo para uma próxima aula. Pessoal, ficamos por aqui. Tudo bem? Então, espero que tenham entendido e até a nossa próxima aula. Tchau!